E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos continuar com a temática vetores e adição de vetores. Especificamente, nós vamos observar quando dois vetores são iguais, quando são opostos e o que acontece quando multiplicamos um vetor por um escalar. Observe a figura ilustrada no quadro. Nela, todos os vetores possuem o mesmo tamanho, ou seja, possuem a mesma intensidade ou módulo. Eu utilizei o apagador para desenhá-los. Vamos em busca de vetores iguais. Observe os vetores A e C. Eles são iguais, pois possuem a mesma intensidade, a mesma direção vertical e o mesmo sentido, para cima. Desta forma, nós podemos escrever o vetor A é igual ao vetor C. Observando atentamente a figura, nós podemos escrever que o vetor D e o vetor H são iguais. Eles são paralelos aqui no plano da lousa. Portanto, o vetor D e o vetor H também possuem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. O mesmo ocorre entre os vetores G e E. Possuem a mesma intensidade, a mesma direção horizontal e o mesmo sentido para a direita. Muito bem. Vamos em busca agora de vetores opostos. Perceba que os vetores A e B são opostos. Eles possuem a mesma intensidade, a mesma direção, porém em sentidos opostos. Desta forma, podemos escrever que o vetor A é igual ao negativo do vetor B. Quando multiplicamos um vetor por menos 1, nós estamos mantendo sua intensidade e direção, mas estamos invertendo o seu sentido. Perceba que o negativo do vetor B é igual ao vetor A. O mesmo ocorre entre os vetores E e F. Então eu posso escrever que o vetor E é igual a menos o vetor F. E como o vetor G é igual ao vetor E, eu posso escrever que o vetor G é igual a menos o vetor F. Muito bem. Observações finais. Observe o seguinte. Embora os vetores A e B, por exemplo, sejam distintos, eles possuem a mesma intensidade. Então não confunda esses dois conceitos. Os vetores A e B são distintos, porém possuem a mesma intensidade. Perceba que eu não coloquei a flecha na parte superior de cada grandeza vetorial, pois eu estou me referindo apenas à intensidade de cada um dos vetores. Para reforçar esta ideia, observe os vetores D e E. Eles possuem também a mesma intensidade. Portanto, eu posso escrever tranquilamente que a intensidade do vetor D é igual à intensidade do vetor E, mesmo que ambos sejam vetores distintos. Como eu disse anteriormente, na verdade, todos os vetores aí possuem a mesma intensidade. Portanto, eu posso escrever tranquilamente A igual a B, igual a G, igual a C, igual a D, igual a H, igual a E, igual a F. Pois quando eu estou me referindo à intensidade ou módulo de um vetor, eu estou preocupado apenas com o seu tamanho. Muito bem. Vamos finalizar este vídeo tratando da multiplicação de um vetor por um escalar. Para fazer isso, vamos considerar o seguinte vetor. Então vamos observar aqui o vetor que eu vou chamar de U. Nós vamos agora multiplicar o vetor U por 2, pelo número 2 positivo. Ao fazer isso, eu dobro o tamanho do vetor U. E com isso, eu obtenho um vetor diferente, que eu representei por V. Eu posso escrever a partir de então que o vetor V é igual a 2 vezes o vetor U. São vetores diferentes, pois possuem intensidades diferentes e se relacionam desta forma. Agora, eu posso multiplicar o vetor U por menos 2. O que acontece agora ao multiplicá-lo por menos 2? Você já deve ter percebido que eu vou inverter o sentido do vetor.
Então, ao multiplicá-lo por menos 2, eu vou obter agora um vetor que eu vou chamar de W na vertical e para baixo. Então, os dois vetores se relacionam da seguinte forma. O vetor W é igual a menos 2 vezes o vetor U. Perceba que o vetor W possui uma intensidade igual ao dobro da intensidade do vetor U, possui a mesma direção vertical, porém sentido oposto. O sinal de menos faz o vetor U ter o seu sentido invertido, e ao multiplicá-lo por 2, eu dobro de tamanho, obtendo o vetor W. A multiplicação de um vetor por um escalar, que eu exemplifiquei agora, ela foi aplicada para vetores na direção vertical, mas ela é válida em qualquer direção e sentido. Muito bem, observe mais uma vez os resultados obtidos a partir do nosso estudo. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos continuar abordando agora a adição de vetores. Até a próxima!